Beleza, então vamos começar, Edith. Vamos Primeiro eu começar. queria agradecer pela aceitar o convite de participar da nossa reunião. Para quem não conhece a Edith, ela fez residência de cardio no SOCOR, né? Depois fez arritmia Uhum. no INCOR e estimulação cardíaca lá no INCOR e agora voltou para o BH e está trabalhando aí com o pessoal aí na arritmia. E hoje vai apresentar Isso. para a gente aí as estratégias para reduzir FA em portadores de dispositivo cardíaco eletrônico implantável. Obrigado, Edith. Uhum. Seja bem-vinda. Obrigada, Marco, eu que agradeço. Então, boa noite, pessoal. Como o Marco falou, né, eu fiz cardiologia no SOCOR, fiz um ano de arritmia clínica e depois fiz implante de dispositivo e voltei para cá agora há pouco, há 3 meses atrás. Vou falar um pouquinho aí sobre as estratégias, né, para reduzir a fibrilação atrial nos portadores de dispositivos cardíacos. E assim, a primeira coisa que a gente tem que abordar é. Eu não estou conseguindo passar a aula aqui. Vocês estão conseguindo visualizar? Eu não estou conseguindo passar a Estou aula, conseguindo passar o visualizar. slide, Marco. Então, Tá visualizado, mas eu descompartilhe não de novo consigo. Uhum. e a gente começa. Vou te tirar aqui de novo, só um minutinho. Tá, por favor. Uhum. Agora eu vou colocar o seja perguntadora de novo. Tá. Agora vamos tentar. Vou compartilhar. Ok, vocês estão vendo a minha tela? Vocês estão conseguindo ver? Ainda não. Não? Agora sim. Consegue? Agora estão Vou colocar vendo. no modo apresentação. Conseguem ver? Sim, agora pode passar. Agora passou. Ok, passou. Beleza. Então, como eu falei, né, a gente vai falar sobre estratégias para reduzir em portadores de dispositivo. Vou falar, assim, basicamente o que o dispositivo pode oferecer para que a gente reduza a carga de FA, né? O que pode ser feito em relação ao dispositivo em si. Então, primeira coisa que a gente tem que falar sobre a indicação, né, de dispositivo nos portadores de fibrilação atrial. Não existe, né, a indicação de indicar um dispositivo, um eletrodo, às vezes, para prevenção ou para redução de carga de FA. A indicação é a mesma que acontece nas doenças que causam uma bradicardia sintomática no paciente, doença do nó, um BAV, né, ou algum suporte terapêutico, seja na FA de baixa resposta ou algum medicamento necessário para o tratamento do paciente em que ele precise de um suporte terapêutico ali. Ao longo dos anos, eu falo assim, porque não existe indicar um dispositivo para paciente para redução de FA, porque você vê que ao longo da história, ao longo do desenvolvimento assim dos dispositivos, parece que foi se pensado isso, mas uma ideia que ao longo do tempo foi abandonada. Tem 3 pilares que a gente vê nos dispositivos eletrônicos que podem ajudar a reduzir a carga de FA nos pacientes, que foram estudados ao longo dos anos. Não em ordem cronológica, mas o primeiro pilar aí que eu vou falar é sobre a estimulação fisiológica, tá? Um outro ramo, uma outra linha de estudo foi também se o local de implante do eletrodo atrial interferiria em reduzir a carga de FA. Foram estudados locais de implantes diversos ou implante em sítio duplo no átrio para ver se aquilo causava uma redução da carga de fibrilação atrial.
e, além disso, a estimulação atrial de overdrive, né, que eu vou falar também mais para frente. Então, começando com a estimulação fisiológica, o termo estimulação fisiológica ele é intuitivo em si, é um termo histórico, né? Descrito basicamente para você tentar manter um sincronismo atrioventricular, né? Fazer com que o paciente, se ele tem um ritmo próprio, que esse ritmo próprio prevaleça, né? Tentar reduzir tanto a estimulação atrial e principalmente também a estimulação ventricular direita, porque o dissincronismo AV e o dissincronismo VV, né, o septo antes da parede lateral ali, esse dissincronismo está relacionado a um remodelamento eletroanatômico reverso dos átrios, aumentos de período refratário, com aumento da pressão nas câmaras, o que pode gerar gatilhos. Os principais gatilhos que a gente tem para FA é ectopias atriais, né? Então, você manter esse sincronismo seria o racional, né, para você manter uma estimulação mais fisiológica possível. Em relação à estimulação fisiológica, os estudos são mais antigos, mas existe uma meta-análise de 5 estudos que comparou o pace, né, a estimulação atrial, né, comparada com o pacing ventricular, se isso reduziria a mortalidade no geral, internação por IC, morte cardiovascular e carga de FA também. Aqui foram os estudos incluídos nessa meta-análise, foram 5 estudos, você vê que são estudos de 94 até 2005, estudos pequenos, estudos maiores também, com até 2.500 pacientes. Você vê que o Danish, o primeiro estudo, ele incluiu apenas pacientes com doença do nó sinusal e o MOST também, com né, no caso do MOST, um tamanho bem maior do que o Danish aí. O Danish foi principalmente nó sinusal e o ritmo de base usado foi o AI. Nos outros estudos, eles usaram tanto DDD e no COPT foi usado os dois de acordo com o perfil do paciente. Lembrando que o DDD, ele em paciente, né, que tem átrio sense preservado, ele opera muito bem em VAT, né, sente o átrio e tricloventrículo, o que mantém o intervalo AV aí, né, a condução átrio-ventrículo preservada. Aqui o desfecho, principalmente mortalidade geral, você vê que em relação à estimulação mais fisiológica e estimulação ventricular, não houve diferença, né, estatística no global. O diamante aí, ele cruza a linha do efeito nulo, assim como todos os outros estudos também cruzam. Então, a estimulação fisiológica não reduz mortalidade geral. Assim também como não reduz morte cardiovascular, ou no caso aqui AVC, mas eu vou falar um pouco mais do AVC. O diamante também tendeu um pouco para o ritmo fisiológico, mas mesmo assim cruzou a linha do efeito nulo, intervalo de confiança também cruza 1 aí. O Danish, foi um estudo menor, né, um estudo que teve só a doença do nó sinusal, às vezes essa relação aí tenha tendido mais pelo tamanho do estudo em si, e também envolvendo o AVC aí, que eu vou falar um pouco mais no outro gráfico. Aqui, já em relação à carga de FA, a gente vê uma relação estatística, né? O diamante, ele tende para o ritmo mais fisiológico, intervalo de confiança até 0,89. Alguns estudos cruzam a linha do efeito nulo, mas todos, né, têm essa tendência à redução de fibrilação da carga de FA quando você preserva um ritmo, né, mais fisiológico possível do paciente. Aqui eles fizeram um gráfico só avaliando AVC. Naquele outro gráfico eles incluíram morte cardiovascular no geral. Quando eles avaliaram só AVC, eles consideraram uma modesta redução do risco, sabe? Mesmo pela plausibilidade biológica, né? Que a gente sabe que a fibrilação atrial é um dos principais motivos de AVC, né, que a gente tem. Então, aí o diamante, ele encosta, mas o intervalo de confiança até 0,99, e os estudos tendem mais a essa estimulação fisiológica com redução modesta aí de risco de AVC. Então, essa meta-análise, em relação à estimulação fisiológica, a comparação do pacing ventricular, quando você deixa uma estimulação, tentando, né, um AI ou um DDD para tentar um VAT ali, para
tentar estimular, fazer com que o ritmo seja o mais fisiológico possível, não altera a sobrevida, né, no geral, não reduz insuficiência cardíaca ou morte cardiovascular. No entanto, a gente vê redução da incidência de arritmia atrial, né, de FA, e também uma modesta redução aí de AVC. O que a gente tem nos nossos dispositivos atualmente, é claro que isso muda de fornecedor para fornecedor, como é feito o algoritmo, mas no geral eles trabalham com a mesma, para a mesma função, que é a redução do pacing ventricular. A gente tem nos dispositivos uma mudança automática de modo. É claro, sim, o paciente que vai mais se beneficiar é aquele paciente que tem uma condução AV preservada, né? Um BAV intermitente, né? Doença do nó sinusal. Na Medtronic, a gente tem o MVP, que faz essa mudança do AI para o DDD. O VP Suppression da Biotronic também faz a mesma função. E na Boston a gente tem o Rhythmic, que também faz a mesma função, que é fazer essa alternância de AI para DDD quando você não tem uma condução AV identificar, uma condução átrio, né, átrio pace não identificada. Então ele faz essa mudança automática aí do AI para o DDD com backup VVI. Outra marca que a gente tem disponível no Brasil, que é a antiga Sanjut, que é a Abbott atualmente, ela não tem essa mudança automática de modo nos dispositivos dela, mas ela tem algo semelhante, que seria aumentar, alargar o AV do paciente, né, o período atrioventricular ali, que chama VIP, ele alarga até 14 milissegundos para tentar uma condução átrio pacing, né? O átrio VS também, átrio seja sentido ou com VS. Na Medtronic a gente tem o Search AV, que também faz a mesma coisa. Na Biotronic a gente tem o IRS Plus. Então, em relação aos dispositivos, a gente pode lançar mão dessas ferramentas, né? Com o intuito uma estimulação mais fisiológica possível, né? Tentar reduzir a carga de V-pacing do paciente e tentar preservar mais ainda o ritmo sinusal do paciente. Em relação ao local do implante do eletrodo atrial, houveram estudos, né, que já não tem mais, não ouvi falar de mais nenhum estudo, acho que isso foi quase que abandonado. Houveram estudos com o intuito de saber se o local do átrio interferiria, se eu estimular o átrio com 2 eletrodos, se isso interferiria, se eu colocar o eletrodo no septo baixo, ao invés de na aurícula direita, se eu colocar o eletrodo biatrial, que seria um eletrodo ali passando pela cava ali, colocando ou no apêndice ou em outro local, e um eletrodo via seio coronário que retornaria para o átrio direito ali para estimulação biatrial. Será que isso interferiria no burden de FA? Então, tiveram poucos estudos em relação a isso, com poucos pacientes. Esse estudo, 385 pacientes, FA paroxística, com doença do nó sinusal, eles avaliaram se eu colocar o eletrodo no apêndice atrial ou colocar o eletrodo em septo baixo, atrial baixo, haveria alguma diferença na carga de fibrilação atrial. Aqui eles usaram um algoritmo de overdrive on ou off, mas vou falar um pouco mais dos algoritmos, mas aqui eles viram que não houve diferença estatística em relação ao local atrial, ao local do átrio que você implanta o eletrodo em reduzir fibrilação atrial. Um outro estudo também pequeno, né, que foi de 2019, foram 142 pacientes. Aqui, além de eles avaliarem um local no átrio, eles também avaliaram se estimulação biatrial, a estimulação do apêndice atrial direito com um outro eletrodo passando via seio coronário, se isso melhoraria, né, a carga de FA. O que chegou-se à conclusão foi que não houve diferença estatística em relação à ocorrência de FA nos 2 anos desse estudo. Basicamente, isso foi pensado, né, preteritamente e não é feito, e foi uma linha de raciocínio aí, juntamente com o dispositivo, para tentar estudar, para ver se isso ajudaria, né, a gente a
reduzir FA com a arritmia mais comum, né, que a gente tem aí atualmente. E aqui falando da estimulação atrial de overdrive. Por que eles pensaram nessa atrial de overdrive? Seria justamente para tentar reduzir o gatilho das FAs, que são principalmente as ectopias atriais, né? Seria as ectopias atriais, a gente sabe que esses múltiplos, a FA são múltiplos focos, né? Principalmente ali a FA paroxística mais nas pulmonares, mas depois são múltiplos focos, que são os gatilhos principais são, sim, as ectopias atriais. E será que se eu prevenir também alguma arritmia que faça, ou algum ciclo curto, longo, curto, evitando uma bradicardia pós, será que isso também não reduziria? Se eu fizer um algoritmo para prevenir isso, será que isso não reduziria a carga de FA? Se eu estimular o átrio o maior tempo que eu puder, melhorando uma sincronização ali do próprio átrio, homogeneizando essa estimulação, será que isso não melhoraria a carga de FA também? Os algoritmos, tem 2 algoritmos da estimulação atrial de overdrive, que são os algoritmos preventivos, que são algoritmos projetados para tentar evitar os gatilhos da FA. Para tentar evitar batimento atrial prematuro, para tentar suprimir isso, para tentar evitar pausas. Eu vou falar um pouco só para vocês entenderem o que eu estou falando, não vou falar de todos os algoritmos preventivos. E existem os algoritmos anti-taquicardia, que entra estimulando a FA, fazendo ATP. Você tem alguns que permitem até programar o tipo de ATP que você pode falar, para tentar tirar o paciente daquela arritmia, da fibrilação atrial. Então, aqui é um dos algoritmos que existem, né, ainda, que é o condicionamento de ritmo, que seria um algoritmo preventivo. O que o aparelho faz? O aparelho, ele define uma banda, né, esse de azul clarinho aí, verde claro, é uma banda que ele define como uma banda fisiológica do paciente. O que a gente tem de verde é átrio pacing, átrio estimulado. Então, a perspectiva dele é estimular o átrio o maior tempo possível, mais de 95% do tempo manter esse átrio estimulado para evitar extrasístoles, para evitar, né, que o átrio, para tentar uma sincronização. Então, ele estimula o átrio, ele vai reduzindo a frequência aos poucos, avaliando como fica. Se caso ele tem um estímulo atrial, um AS, que seria esse em vermelho, e dentro da banda fisiológica, ele entra com uma frequência 15 batimentos acima para tentar manter esse átrio mais estimulado possível e assim consequentemente. Aqui, no triângulo, a gente tem uma contração atrial prematura. A gente vê que, não estando dentro da banda fisiológica, ele não estimula, ele não entra, ele simplesmente não enxerga esse intervalo aí menor. Um outro algoritmo preventivo é a tentativa de supressão das ectopias atriais. Aqui a gente vê um marca-passo funcionando em VAP, né? Sente o átrio, trigo ventrículo, e de repente uma estimulação, a gente tem uma ectopia atrial ali, ele percebe, né, a redução do intervalo aí, ele aumenta o batimento. Ele aumenta normalmente aí em 15 batimentos, né? A frequência que estava em 75 foi para 90. Ele mantém esses 90, fazendo um DDD por 600 batimentos, e depois ele reduz lentamente a frequência para tentar achar o ritmo que o paciente estava anteriormente. Aqui também existe um outro algoritmo de resposta a um evento prematuro. Aqui nesse algoritmo, ele não entra estimulando por muito tempo, ele percebe um batimento prematuro e ele entra aumentando após o batimento, ele entra aumentando a frequência, só que por 1 a 2 batimentos, e depois ele retorna para o ritmo do paciente prévio. Tem um outro algoritmo, o último que eu vou falar aqui, que é a resposta que você tem a um episódio de FA. A gente tem aqui, né, no gráfico um episódio de FA aí na parte
esquerda do gráfico, e normalmente a gente sabe que às vezes a FA ela é cortada abruptamente, então os batimentos caem abruptamente. Em vermelho a gente tem átrio S, né, átrio sentido, e o que que ele faz? Ele percebe esse átrio S com essa bradicardia importante e ele entra estimulando o átrio para tentar sincronizar um pouco melhor esse átrio, e isso permanece por aproximadamente 600 batimentos, depois ele procura o ritmo do paciente e deixa o paciente no ritmo próprio dele. Houveram poucos estudos sobre esse assunto, estudo das próprias marcas, lembrando que cada marca tem um algoritmo próprio, uma forma, na verdade, o intuito é o mesmo, mas a forma de fazer é um pouco diferente, sempre de marca para marca. Esse estudo foi um ensaio, basicamente, de 85 pacientes, que avaliou aquele paciente que tinha uma FA paroxística, né, ou persistente, por mais de 30 minutos por semana, após a indicação de um dispositivo. Aí ele avaliou os algoritmos de prevenção e ligou os algoritmos de prevenção. No outro grupo, eles ligaram o preventivo mais a ATP. E isso foi por 3 meses, depois eles cruzavam esse grupo e avaliaram a carga de FA, né, de 3 em 3 meses nesses pacientes. O que se viu foi uma redução da fibrilação atrial de 85% para 64%, e só que quando você acrescenta o ATP, aí você não tem nenhuma diferença no algoritmo quando você acrescenta ATP para tentar cortar a arritmia. Esse aqui foi o outro estudo, um pouco maior, um estudo randomizado. Ele avaliou, né, a carga de FA também nos algoritmos, quando você liga um algoritmo preventivo no paciente. Eles avaliaram 2 grupos, que foi um grupo que eles consideraram com maior risco, com maior carga de FA, que foi mais de 6% de FA após 1 a 4 meses do implante, e um estudo que eles consideraram baixa carga de FA, menos de 6% do tempo, de 1 mês a 4 meses, depois os pacientes eram randomizados. Eles avaliaram que o grupo que teve com maior número, né, maior carga de FA, teve uma diferença estatística aí na redução da carga da fibrilação atrial em pouco tempo. O grupo com menos carga de FA não teve, e o total também não teve diferença estatística. E o que eles perceberam que não houve diferença quanto ao desenvolvimento de FA permanente entre esses grupos. Então, o que a gente pode dizer da estimulação atrial de overdrive é que foram estudos pequenos, lembrando que foram estudos muito variados, né? Patrocinados, estudos proprietários, patrocinado pelas marcas, de algoritmos diferentes de cada marca, e algumas combinações, né, mostraram diferença, igual eu falei assim, algumas combinações, alguns algoritmos sim mostraram impacto estatístico na redução da fibrilação atrial, apenas, só que o impacto clínico muito pequeno, porque os pacientes retornavam com queixas importantes de palpitação. Então, acabou que quando, né, a clínica, o paciente chegar com palpitação relacionada a esse algoritmo em que você tem pouca, né, não tem nenhum efeito, um MACE importante, então isso aí acabou por abandonar esses algoritmos, né? Então, a gente não recomenda ativar esses algoritmos de estimulação de overdrive, né? Seja os algoritmos preventivos, seja o algoritmo para tentar cortar a fibrilação atrial, né? Principalmente por causa dos sintomas que os pacientes referiram. Então, o que a gente conclui é que tentar manter o sincronismo AV é sempre a melhor opção, né? Tentar, quando bem recomendado, né? Manter a estimulação mínima, né? E principalmente minimizar a estimulação ventricular direita, perdão, viu? Tá à esquerda aí, ventricular direita. Tentar não tem indicação da gente avaliar nenhum tipo de sítio alternativo do eletrodo, sítio duplo também não está indicado, não tem feito isso mais, e também não ativar os algoritmos de overdrive. Tem muitas marcas que ainda têm os algoritmos e a gente vê alguns pacientes com isso ligado, mas a indicação é desligar, se vê isso ligado, normalmente vem desligado de fábrica. Então, é isso.
Queria agradecer e estou aberta aos comentários, se alguém quiser acrescentar alguma coisa. Beleza, Edith, obrigado. Um tema que a gente, clínico, não tem muito conhecimento, né? A gente lida no dia a dia com isso. E aí é sempre bom a gente ver aí com os programadores, né, os médicos que implantam e quem faz telemetria, o que tem de novo aí nesse tema aí, que a gente pode estar deixando de fazer ou fazendo para mais para o nosso paciente, né? Então eu queria ouvir aí o pessoal aí, Henrique, tá aí, Vitor, pessoal que faz telemetria, Gustavo, todos vocês. Parabéns aí, Edith. Obrigada, Henrique. Tirar leite de pedra. Na verdade, é um pouco decepcionante isso, né? Porque a gente não tem muito o que oferecer como marca-passo nessa questão aí da FA. Importante a gente ver que esses estudos aí, na época que, assim, como você começou falando, né? Estimulação fisiológica tinha um outro conceito, né? A gente vê que nos tempos atuais, estimulação fisiológica já não é mais uma estimulação atrivencular. Hoje, com a estimulação de feixe de RIS, a gente muda totalmente esse conceito e assim, foi uma época que as definições foram pequenas mesmo, né? Mostrou que, em termos de mortalidade, não tinha mudança nenhuma nos modos e que você poderia ter uma tendência de reduzir FA na estimulação atriventricular comparada com a estimulação de câmara única nos pacientes com ritmo sinusal. E a gente vê que hoje não evoluiu muito nisso, a questão de estimulação biatrial, né? Eu vivi essa época, inclusive eu cheguei a implantar, em 2 casos, o eletrodo no átrio esquerdo. A gente fazia a mesma coisa que a gente faz com o seio coronariano. Era até uma técnica mais difícil, porque a gente não tinha bainha, a gente tinha que moldar o guia mesmo, e com esse molde, essa curva que a gente fazia, a gente canulava o seio e ia com o eletrodo e estimulava o átrio esquerdo. Mas, assim, o Cazu propôs isso e os resultados foram ruins também. E esses dispositivos, esses algoritmos, né, principalmente preventivo, porque você tentar fazer overdrive em FA é uma coisa que não tem sentido, né? Mas os preventivos, os pacientes ficam muito sintomáticos, porque ele mantém sempre o paciente numa frequência de estimulação muito alta. E isso para o paciente, pelo menos os que eu tive pessoalmente, eles não suportam isso. Então, na verdade, é uma situação meia decepcionante de que a estimulação pode interferir na FA, né? A gente está vivendo agora um momento da ablação que, inequivocamente, é o carro-chefe aí, sem dúvida nenhuma, né? E com tendências de cada vez ampliar mais as indicações. Mas eu acho que a gente conseguiu colocar isso aí, né, de uma forma bem objetiva e clara. Parabéns aí, Edith. Valeu. E fazer cardioversão de FA com esse overdrive aí, dá certo? Não dá, a gente não consegue, né? Você não consegue entrar no circuito FA, é uma arritmia desorganizada, né? Você não tem uma reentrada única, né? Você tem inúmeras reentradas ao mesmo tempo. Então, por isso que você usar essa opção aí do algoritmo de reversão não faz sentido, né? Talvez o preventivo pudesse, né, ter algum embasamento teórico, né? Mas na prática não funcionou, né? Quando o paciente vai lá para a cardioversão também, Marco Paulo, ele tem dispositivo, eu sempre checo o eletrograma atrial para ver se existe uma regularidade, porque talvez ele tenha flutter, né? E aí, nesse caso aí, tem a capacidade da gente fazer o overdrive, tentar fazer, mas o que eu vejo normalmente é que mesmo quando a gente tem essa impressão de que seja um flutter, não reverte. É mais difícil, é uma estimulação mais agressiva no átrio, às vezes não captura adequadamente. Algumas vezes eu consegui, mas é frustrante também. Mas FA não tem nem por que fazer mesmo.
Alguém quer fazer alguma pergunta, um comentário? Hoje, assim, hoje nós estamos estudando já a doença atrial, né? Então o negócio está caminhando para outras vertentes, né? Então, dificilmente a gente vai ter alguma influência da estimulação. Eu acho Pensando no mecanismo mesmo, né, da FA, não tem como pensar em alguma alternativa que o marca-passo possa prevenir, ou mesmo, né? Acho que não vai ser nesse caminho mesmo, não. Mas é bom a gente saber, né, o que a história, né, já, tipo assim, ao longo dos anos, a linha de raciocínio que foi usada, né, e eu acho que eles tentaram, sim, né, com esses implantes aí, tentando implantar eletrodo em outros sítios, se isso desse certo, seria uma maravilha, né, mas para a gente até saber o que já foi estudado em relação aos dispositivos, que é cada vez, né, a gente vê mais tecnologia neles, até para saber se isso ajudaria. Se ajudasse, seria muito bom, mas não foi isso que aconteceu. Isso. A estimulação VVI também no paciente que é sinusal, a gente acaba tolerando uma bradicardia sinusal um pouco mais importante, já pensando na prevenção dele desenvolver FA, foi tudo por isso, né? Nessa análise desses estudos que mostraram para a gente que realmente, né, ficar estimulando o VVI, estimulando só o ventrículo, aumentaria essa incidência, então é uma prática nossa, né, que a gente faz. Então, até na indicação, realmente, às vezes, igual a gente vê hoje em dia, as indicações de CDI, às vezes de colocar o CDI unicameral, e aí da indicação precisa, né, desses pacientes com cardiopatia, que muitas vezes vão precisar de medicação, às vezes faz uma disfunção sinusal medicamentosa, e aí acabam sendo estimulados em VVI, então vão aumentando o risco de desenvolver FA, já tem C. Então, lá da indicação já é uma coisa muito relevante se pensar, né? Sim. Beleza, então, turma. Vamos encerrar, então. Obrigado, Edith. Valeu, pessoal. Nada. Voltamos Obrigada daqui a a todos. Boa 14 noite. dias. Boa noite, pessoal. Boa noite.